as sessões online têm as suas especificidades, sem dúvida, mas que eu achava importante a gente, esclarecer um pouco mais essas especificidades, para além do fato evidente de que elas não ocorrem de maneira presencial, né, e isso era conhecido, né. Eh, a a própria distinção entre sessões presenciais que não são saturadas nem extintas e as online que correm esse risco, é modulada pela Bruna no próprio decorrer da sua apresentação, né, e, na meu ver, com razão, né, porque o silêncio se manifesta também nas sessões presenciais, né. Eh, no caso das sessões online, a causa, é atribuída a esse risco maior do suporte, né, e à não presença ao vivo dos participantes, né, segundo a Bruna. Aí pensando um pouco, né, sobre esse assunto, me pareceu digno de nota, né, que, eh, a as sessões nas sessões online, de fato, como pela definição delas, né, as pessoas não estão no mesmo espaço físico, mas isso não quer dizer que não haja elementos corporais na sessão online, né. Eh, o principal elemento corpóreo, né, corporal, que é a coisa que não está, como é que ela diz aqui? Não, nas sessões online, os corpos não estão em presença, né. Eu modularia um pouco essa afirmação, os corpos não estão juntos no mesmo espaço, mas é claro que estão em presença, inclusive pela voz, né. A voz não é um elemento corporal, né, fala, né. E nas sessões, online com vídeo, aí é a imagem, né, da pessoa, que não é evidentemente a sua materialidade carnal, né, mas a gente sabe que o outro do outro lado lá que está na minha tela é o paciente e vice-versa, sabe que é o analista que está lá, né. E com um detalhe, como você está em primeiro plano, devido ao fato de que as pessoas não ficam em pé, não aparece o corpo inteiro, né, mas só a parte de cima, né, do do corpo, né, você tem então ali, uma atenção maior voltada para as expressões, né, para o seu tom de voz, para a roupa que você está usando, para qual é o cenário que tem atrás, se você está na sua sala de visitas, no seu escritório, na cozinha ou no jardim, né, fazendo a sua sessão com o paciente, qual é o ambiente, né, isso dos 2 lados, né. Então essa situação do corpo coloca uma questão, mas não dá para dizer que não tem corporeidade nas sessões online. Ela tem, a questão elas têm esse aspecto, né, contém esse aspecto. Mas a questão é saber qual é, se isso é diferente, por alguma razão, né, da presença física de ambos no mesmo espaço, muito próximos, um em frente ao outro, ali, pô, 1,2 m de separação, né, entre a cadeira e a outra, ou então deitados no divã, quando geralmente o divã está ao seu lado e você, se quisesse estender a mão, poderia pôr na cabeça, na testa do paciente, né. Ou se levantar e oferecer um guardanapo para a pessoa enxugar o seu choro, ou o seu espirro, etc, né. Eu acho que a única tudo que é visual e auditivo, então, está presente. O que não está presente, eventualmente, é o que tem a ver com sentidos menos utilizados, o olfato, né, o perfume de uma pessoa que acaba de entrar, uma eau de colônia, por exemplo, flores que pode ter na sala, né, sei lá. E, elementos tácteis, né, apertar a mão da pessoa ou sei lá, enfim, e tal, né. A maneira como a pessoa se deita no divã, onde coloca o seu casaco, sua bolsa e os seus apetrechos, né, se perto de si, se no chão, se na cadeira em frente, tudo isso são elementos que o Ferenczi aos quais o Ferenczi prestava muita atenção, né. E a linguagem corporal, como diz o Reich, né, é muito mais visível quando você tem o corpo inteiro do paciente para observar, ou do que quando você só tem a parte, né, que chega, sei lá, um pouco abaixo do pescoço, como está acontecendo comigo agora na tela de vocês, né. Isso quando não acontece como está no caso do Luiz Henrique, né, que está aparecendo só a cabeça e nem todo o rosto, devido à posição ali. Então você tem muito mais, pode contar as rugas, né, embaixo das minhas pálpebras ou o número de pelos do bigode do Luiz Henrique, se você prestar atenção suficiente e aumentar aí o zoom. Você não pode fazer isso na sessão presencial.
Agora, a principal diferença, na minha maneira de ver, não está nisso, não está no fato de o que do corpo aparece, né. A principal diferença entre as 2 sessões, a minha maneira de entender, é que nessas sessões presenciais, o analista não controla variáveis essenciais do setting, do enquadre, né. O ambiente no qual o paciente está, casa dele, o carro, muitas vezes na garagem, né, já aconteceu inúmeras vezes que a pessoa não consegue ficar no seu apartamento, tem movimento, sei lá, tal, desce para a garagem e faz análise no carro, né. Ou então no, sei lá, no jardim distante, deitado na rede, à beira da piscina ou seja onde for, né. O ambiente no qual o paciente está é mais sujeito a interferências externas do que o espaço protegido do consultório. Diferença fundamental no enquadre, né? A atenção do paciente pode ser mais facilmente desviada por alguma coisa que aconteça, né? No meu consultório, de vez em quando, entra um mosquito pelo jardim ali e a pessoa fica assim, pat, tact, pat, tenta tirar o mosquito, né? Ou bater na parede. Uma vez houve também uma interferência muito curiosa, estava vendo uma obra na casa ao lado, são casas geminadas, né? E o divã fica exatamente na parede, encostado na parede meia com a casa do vizinho. E aí estava vendo ali, não sei, instalando alguma coisa, de repente assim, e aparece a ponta de uma furadeira, né, a alguns centímetros da barriga do paciente, né. Foi o momento, assim, mais estapafúrdio, né, que eu já vivi ali em, sei lá, 4 décadas naquele consultório, né, e poderia ter causado um problema, né. Uma outra vez também aconteceu de uma pessoa que uma moça, né, que estava lá, não tinha percebido, a menstruação desceu enquanto ela estava deitada no divã, e foi uma situação um pouco desconfortável, porque, claro, o sangue vazou, etc. Enfim, né, pusemos ali uma toalha, alguma coisa do gênero, ela foi lá colocar o seu absorvente e depois continuamos a sessão. Mas são situações tão excepcionais que eu me lembro dos detalhes, essa história da furadeira, menstruação da paciente e pau, né. Eh, uma outra coisa importantíssima também que eu acho é que como o paciente está em casa, a pedido de mudança de horários é muito mais comum e o fato de que ele não começa a sessão ao, sair de casa para vir ao consultório, que é quando eu acho que começa a sessão dele, o que que eu vou falar, né, será que eu vou contar aquele sonho, não sei o que, tal. Quando a pessoa está a caminho, de alguma maneira, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a sua atenção consciente, né, já está voltada para a sessão, né. Então, esse tempo de deslocamento, que em São Paulo pode levar 1 hora, dependendo de onde você está e onde é o consultório do seu analista, do trânsito, da inundação, da manifestação, dos sinais que não funcionam, e eu sei lá o que mais, dos acidentes no meio do caminho, né, das obras que, não estavam lá ontem e agora estão, tem lá um monte de cones e furando o asfalto por causa da Sabesp, da Comgás, ou seja lá do que for, né. Pode haver inúmeros obstáculos entre a sua saída e a sua chegada, né, no consultório, e, esse tempo que você passa meio ali no carro, no metrô, no ônibus, no táxi, no aplicativo, no que seja, geralmente também é ocupado por uma expectativa quanto à sessão. Esse fator está ausente, né, quando você manda uma mensagem: "Olha, são 3h30 da tarde, eu estou disponível, pode ligar", ou você liga, ou conforme ficou combinado de iniciar, né, a sessão, o que equivale a abrir a porta na sala de espera e dizer: "Boa tarde, pode entrar". É isso, né. Então, frequentemente a gente estabelece um código, né, algumas frases do tipo: "Olha, eu ligo para você quando eu estiver disponível", por exemplo, né, eu peço para o paciente não ligar, espera que eu telefone, chame, porque eu posso estar em outra sessão, posso estar em trânsito. Se eu estou atrasado mais do que 5 minutos ou alguma coisa assim, eu mando uma mensagem: "Olha, estou chegando, já chamo você", alguma coisa do tipo, né, "Não sai daí, eu estou chegando". E aí eu mando uma mensagem curta, né, no WhatsApp dizendo: "Eu já estou aqui, pode ligar", ou qualquer outra coisa do gênero. "Estou disponível, podemos começar", ou alguma coisa do gênero, né. Coisa curta indicando que seria a abertura da porta, "pode entrar", né. Bom, eh então, o início da sessão não é precedido, né, pela interrupção no cotidiano representada pela viagem, durante a qual, como sabemos, muitas vezes a pessoa pensa no que vai dizer e, de certo modo, se prepara para a experiência analítica. Se a gente junta tudo isso, né, a fórmula geral poderia ser que a estabilidade
e previsibilidade bastante grandes do enquadre habitual não estão suficientemente garantidas, né. Agora, mais uma vez, essa característica de relativa imprevisibilidade e relativa instabilidade do quadro, também, eh, podem ocorrer nas outras variantes, né, do enquadre, que foram discutidas, entre outros, pelo André Green, no texto que eu gostaria de comentar com vocês agora, né. A isso ele chama o enquadre externo, né, do da situação analítica. Então, em virtude disso, né, dessas variabilidade e imprevisibilidade maior, né, esse enquadre externo precisa ser suplementado pelo que o André Green chama o enquadre interno. E o que é o enquadre interno? É a capacidade do analista de preservar as condições do trabalho analítico em situações menos favoráveis, né, do que no trabalho clássico, né. Isso ele desenvolve num artigo muito interessante, né, e que se chama, na edição francesa, o quadro psicanalítico, né, sua interiorização pelo analista e sua aplicação prática. É um texto de 1997 que se encontra numa coletânea chamada La Clinique Psychanalytique Contemporaine, né, Clínica Psicanalítica Contemporânea, publicado pelas edições ITHAQ, I-T-H-A-Q-U-E, I-T-H-A-Q-U-E, ITHAQ, no ano de 2002. Né? É a editora que publicou os textos póstumos do André Green, organizados por um colega argentino que se chama Fernando Uribarri. Né? Fernando Uribarri, 2 R's e 2 R's. E que resultaram em 6 ou 7 volumes agrupados por tema, por assunto, etc., com prefácio e notas desse colega argentino muito bons, e que acabaram então tornando disponíveis uma enorme quantidade de textos. Cada livro tem 6, 7, 8 artigos, então deve ter mais de 50 textos, né, conjunto, que o André Green havia deixado dispersos aí por revistas de difícil acesso e tal, né. Esse texto de 1997, o quadro psicanalítico, sua interiorização pelo analista e sua aplicação prática, diz exatamente o que tem que dizer, que é isso que eu estou falando, né. Bom, então, eh, essa ideia de enquadre interno é aquilo que outros chamaram a situação analítica, é a mesma coisa, né. E o lugar dessa situação analítica, evidentemente, é o encontro dos dois, mas ela tem que estar também interiorizada e preservada pelo analista aqui, na cabeça dele, né? Sua interiorização pelo analista. E o que define, na minha maneira de ver, seguindo o André Green aqui, parece, estou sendo fiel ao pensamento dele, né, é que o que determina se o que nós estamos fazendo é a psicanálise ou outra coisa, né, é exatamente a capacidade do analista de poder manter intacta ou preservada, né, a situação analítica dentro de si, na sua maneira de ouvir, compreender e interpretar, atuar, né, não fazendo atuações absurdas, mas agir na situação analítica, por exemplo, fornecendo uma interpretação, fazendo um assinalamento, enfim, né, lembrando alguma coisa que aconteceu antes, as diferentes possibilidades de intervenção do analista, né, baseadas na sua melhor compreensão do que está se passando, né, que você pode dizer para o paciente ou você pode não dizer inteiramente para o paciente. Essa é outra coisa, um assinalamento, eu acho, de grande importância, né. Uma coisa é a interpretação que o analista formula daquilo que está ouvindo, daquilo que está acontecendo, etc. Outra coisa muito diferente é a comunicação ao paciente desta interpretação. Claro, falar ou não falar aquilo que você pensou. Quanto falar daquilo que você pensou. Quando falar, agora, daqui a pouco, esperar mais um pouco, formular num tom dubitativo, poderia ser, me ocorreu o que você falou me fez pensar que, etc., né? Ou, às vezes, uma coisa mais direta e contundente, né? Recentemente, um paciente falava lá de uma série de coisas que aconteciam entre essa pessoa e a sua namorada, né? E aí dizer, eu não sei bem como chamar isso que eu estou contando, tal, eu interrompi, olha, isso se chama ciúme. Acabou. Bom, uma intervenção
seca e direta, como dizia o Freud, né, no prefácio do caso Dora, o que você está falando chama-se ciúme. Silêncio. Se eu tivesse, assim, trazido a Torá do Sinai para o cara, né, revelação do evangelho, ou de Maomé, alguma coisa assim, né. A pessoa ficou, assim, quase que, chocada, né. Houve um silêncio, e esse silêncio representava claramente, de enfim, pequeno silêncio, um momento em que a pessoa estava absorvendo aquilo. "Nossa, nunca tinha pensado que isso que eu a que eu estou me referindo pudesse ser ciúme". Pronto, acabou, né. E a sessão continua. Então pode ser uma coisa assim, pá, né, contundente, digamos, né, e porque eu achei que era o caso de dizer: "Olha, vamos chamar as coisas pelo seu nome, você está contando uma situação de ciúmes, e aí vamos pensar o que que te leva a ser enciumado, etc e tal", né. Ou então, outras vezes, né, observações absolutamente, corriqueiras e que atingem algum lugar que você nem sabia que estava atingindo, né, ou queria atingir. E o melhor exemplo disso é um fato que aconteceu muitos anos atrás com um paciente que, tinha chegado a uma certa idade e não sabia se deveria se casar, se não deveria se casar. As pessoas diziam: "Não, mas você ainda está, sei lá, com tal idade, e está na hora de você formar uma família", havia uma certa pressão nesse sentido, e falou disso durante algumas vezes, e até um dia eu perguntei para ele: "Escuta, e você, o que que você quer?". Silêncio, hum, silêncio, aquela coisa assim, você podia cortar o silêncio com uma faca, assim, estilete de abrir cartas, né. E aí, passado esse silêncio, ele falou: "Sabe que eu nunca pensei nisso? Nunca ninguém me fez essa pergunta", né. E era simplesmente a minha versão local e tupiniquim do que voi no Lacan. Eu não sou lacaniano, de vez em quando ele fala umas coisas muito legais sobre clínica também, de vez em quando, né. E é na minha maneira de ver. Então perceba, e você? Então você está falando do que a sua família quer, seus amigos querem, a pessoa te pressiona, não sei o que lá, o que você quer, né? E isso me fez pensar, né, o efeito foi, assim, para mim uma grande surpresa, né, porque para mim eu estava fazendo a pergunta mais óbvia que eu poderia fazer, para esta pessoa, como ele falou, nunca ninguém tinha formulado essa pergunta, nem ele a si mesmo, o que eu quero, né. Isso abriu uma nova porta da análise, um pouco como a Madeleine do Proust, lá quando ele toma o bolinho junto com o chá, e as portas da memória se abrem, né, e o resultado são 7 volumes do Em Busca do Tempo Perdido, né. Então, isso me fez pensar num jogo que eu não sei se vocês ainda jogam, que eu acho uma delícia, até atualmente nem isso, nem tem mais o bloquinho para comprar, chama-se Batalha Naval. Vocês lembram da Batalha Naval? Eram 2 diagramas, você preenchia o seu diagrama com a sua frota e o adversário com a frota dele, então tinha submarinos, sei lá, destroyer, cruzador, lá, diferentes combinações de quadradinhos, e tinha, o maior vaso de guerra, né, era um encouraçado, que eram 5 quadradinhos que podiam estar na horizontal ou na vertical. Então tinha letras, né, A, B, C, D, eram 15 até o N, me parece, o O, não lembro mais, e depois de 1 a 15. Cada quadradinho na intersecção era D4, N3, F5, G8 e assim por diante. Aí você falava, né, G8, aí ele dizia o outro: "Tiro caiu na água", né, ou então: "Atingiu um barco", né, um submarino, por exemplo. Se atingia um submarino, então os não podia encostar, os vasos não podiam encostar os navios um do então um submarino estava cercado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, 7, quadrados vazios. Então você G8 era, um submarino, então G7 também, G9 também, F8 e assim sucessivamente, todos os quadrados adjacentes estavam vazios. Então você agora tinha um jeito de jogar, que era como meu pai jogava, que eu achava mais legal, que você dava 3 tiros, né, G8, B4, N2, sei lá. Aí ele dizia: "Pegou um encouraçado", sei lá, um destroyer, mas não dizia qual dos tiros tinha, atingido qual navio. E você tinha que então ir por raciocínio e pela distribuição lá tentando adivinhar o que que é que você tinha atingido. Exatamente a situação da interpretação que produz um grande efeito como essa. E que não precisa ser uma descoberta assim: "Ah, então você amava sua mãe", né, ou alguma coisa do gênero, mas pode ser uma frase absolutamente banal do tipo: "E você, o que pensa a respeito?", né.
Tá claro? Então, essa situação analítica é mantida pelo analista. Prossegue o André Green. Gostaria de chamar a atenção de você aqui. Ele é o trecho, o artigo começa assim, olha como ele escreve. Tomemos um caso típico. Um analisando procura um analista bem formado, experiente e moralmente irrepreensível. A análise transcorre em quadro tradicional. O silêncio de base é entrecortado por interpretações e o desenvolvimento do processo faz aparecer uma neurose de transferência analisável que, ao ser resolvida, produz o desaparecimento dos sintomas e o retorno a uma maior liberdade psíquica. Ele está descrevendo uma análise tradicional, né? Existe um silêncio de base, né, do que você escuta, para você escutar, você não pode estar falando ao mesmo tempo, né? E esse ele é rompido, não é, pela fala ou do paciente ou do analista, né, e isso faz o processo ir se desenvolvendo, se estabelece uma neurose de transferência analisável, que ao ser analisada, comentada, interpretada, etc., vai reverberar sobre a neurose infantil, né, e a neurose atual, que é decorrência da neurose infantil, e com isso vai produzindo, né, ao ser resolvida, uma expressão altamente complexa, mas enfim, produz o desaparecimento dos sintomas, ou pelo menos alguns deles, e o retorno a uma maior liberdade psíquica ou, eventualmente, em muitos casos, a aquisição, não ao retorno, porque nunca tinha existido essa liberdade, né? Maior aquisição, a aquisição de uma maior liberdade psíquica. Bom, então, o, ah, o, essa descrição, né, de silêncio de base alude a esse elemento no enquadre, mas também se refere ao processo propriamente dito. Ele é elemento do enquadre, é uma espécie de dobradiça, na minha maneira de entender, né. Ele é um elemento do enquadre, porque faz parte das condições de possibilidade da situação analítica, né. Se não houver silêncio, não pode haver fala, né, ela contrasta com o silêncio, né. E ao mesmo tempo, né, ela é uma parte do processo analítico, seja do lado do analista, é condição para o analista poder formular suas interpretações, deixar a sua neutralidade, abstinência e atenção flutuante funcionarem, né. Se você está o tempo todo ocupado em falar com o paciente, nada disso ocorre, né. Você tem que dar um tempo para que o seu próprio processo mental tenha condições de se desenvolver. Então ele é uma condição do enquadre geral, né, pouco barulho, silêncio, porta fechada, etcétera, né, ausência de música ambiente e assim por diante, né, mas ao mesmo tempo é também um elemento da situação analítica, então ela funciona como uma dobradiça, tá claro? E, ah, que se abre ou se fecha, né, segundo, intervenção do analista. Então, do lado do analista, ela é basicamente o silêncio condição de possibilidade da sua atividade psíquica na sessão. Pronto, né? Do lado do paciente, se a gente olha com mais atenção, o silêncio pode ser indício de diferentes coisas, né? Primeiro, o surgimento de uma resistência, era o que Freud falava, né? Freud concebia, assim, o silêncio no início do seu percurso, como ele mostra no caso Dora, por exemplo, né, para citar uma coisa que todo mundo conhece ou já leu ou vai ler em algum momento. A um certo momento, né, ele se dá conta, quando ela conta o primeiro sonho, né, o sonho da casa pegando fogo, ele entende que ela está avisando, a casa tem que ser abandonada e ela procura o pai, então, para sair da casa, né, com ela, e a mãe tem que quer pegar a sua caixa de joias, e o pai diz: "Eu não vou deixar a minha filha morrer por causa de uma caixa de joias", etc e tal. A casa está pegando fogo. E ela diz que é um sonho recorrente, que ela já havia sonhado várias vezes e havia então ressonhado durante a análise, na noite anterior, e por isso ela conta esse sonho em determinado momento dos seus encontros, né. E o Freud interpreta isso para si mesmo como um sinal de que talvez ela esteja pensando em fugir da análise, porque a casa está pegando fogo, o que traduzido em linguagem metapsicológica quer dizer essa menina está com excitação sexual aqui, está com medo disso e vai abandonar a análise porque tem medo de dar algum tipo de vazão a essa excitação sexual. É a interpretação que ele faz para si. Isso está numa nota de rodapé ali quando ele está contando o som, né?
Só que ele não fala nada disso para ela. E por que não fala nada disso para ela? Porque ficou com vergonha ou com medo de que se ele desse a ideia ela acabasse pegando? Não. Porque nesse momento ele tem a ideia de que ele explica isso, né, no pós-fácil. Por que que eu não falei então, né? Poderia ter falado, né, como eu contei para vocês aqui que isso aconteceu, leitores, né. Porque ele diz assim: "Nesse momento eu pensava que enquanto o paciente fala com fluência, né, seguidamente, sem interrupções excessivas, tal, ou seja, quando o silêncio não desempenha um grande papel no seu comportamento na sessão, não há razão de tentar uma interpretação de transferência. Porque o silêncio é indício, ele assim pensava quando atendeu a Dora e depois isso se revelou errado, né, mas na época ele pensava assim, o silêncio é indício de uma resistência. Então, se não tem silêncio, não tem muita resistência. E se não tem muita resistência, não há por que interromper o fluxo narrativo do paciente. Então, tem uma razão técnica e metapsicológica, né? O conflito está tranquilo nesse momento, o paciente vai falando, ao falar traz elementos sobre a sua história, sobre os seus pensamentos, sobre si mesmo, e isso permite então ao analista exercer a sua parte, que é ir interpretando, compreendendo, fazendo alguma construção, né, no, no decorrer da sessão, que pode ou não ser comunicada, como eu falei agora há pouco, né. Então, como ele pensa que é eh, não havia razão, né, de interromper a fala, porque enquanto ela falava não parecia haver uma resistência muito importante, e por essa razão, então, ele não levou em conta os sinais de transferência negativa, ou seja, de uma arqui-resistência, né, é implícitos no sonho da casa pegando fogo, que não se referia somente à sua relação com o pai, mas igualmente a fantasias eróticas suscitadas pelo tratamento com o Herr Professor, né. E não falou, e o resultado foi que ela foi embora e ele ficou a ver navios, né. Então, era, também daquele incêndio, né, que se tornava imperativo escapar, né, o que ela de fato fez algumas semanas depois.